Sem Ele nós não somos nada, não somos ninguém, é só com Ele. É Ele que nos enche do seu amor, da sua paz, da sua tranquilidade. E da forma que oramos e pedimos para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, amém? Que Ele habite sempre em nós, que nós venhamos dar lugar somente para a habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e não para os maus pensamentos, para as angústias, para as tristezas, para os medos, para coisas que não fazem bem ao ser humano, não fazem bem à nossa alma, não fazem bem ao nosso corpo, não fazem bem à nossa vida espiritual, amém? Então vamos permanecer cada vez mais firmes e fortes na presença do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade, como a sua palavra tem nos orientado, tem nos ensinado, que nós possamos cada vez mais aprender, vigiar e orar, amém? Muitas das vezes, como eu sempre falo, oramos demais e vigiamos de menos. Então vamos vigiar e orar, porque a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia, amém? Então, sem vigilância e oração, isso pode acontecer. Mas quando estamos vigilantes e orando sempre, nós permanecemos de pé na presença do nosso Deus, amém? Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, em nome de Jesus. Atos 6. Atos 6. Abra lá. É o livro da transição. É o livro que está entre os evangelhos e as cartas paulinas. Amém? E aqui, veja que aqui no versículo 1, diz assim, de Atos 6, diz assim: ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, ou dependendo da tradução, diz helenistas. Dependendo da tradução, amém? Mas Deus, passei uma folha a mais, contra os judeus, ou os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Veja que ele está falando que naqueles dias houve uma grande murmuração entre os gregos ou helenitas e os hebreus. Quem eram esses gregos e helenistas que a gente fala e acha que pode ser um hebreu e uma pessoa gentia? Não é. Eram os judeus de fala grega e os de fala grega e de fala hebraica. Eram eles. Amém? Então, todos eram convertidos a Deus e acreditavam no Senhor Jesus. Eles eram judeus cristãos. Porém, muitos deles falavam grego e outros falavam hebraico. Então, o que aconteceu ali? A língua hebraica. E aí os gregos, os que falavam, os que eram de língua grega, reclamavam que as suas viúvas estavam sendo ali abandonadas, como vai dizer aqui na frente. E os 12, diz assim, e os 12, ou seja, os apóstolos, a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por que eles estão dizendo isso? Aí diz aqui o 3. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões
de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Este importante negócio era para que eles administrassem ali as mesas, administrassem ali a comida, a porção da comida para cada um, porque ali eles estavam discutindo que as viúvas estavam recebendo uma porção menor. Ali eles estavam achando que eles diziam, se queixavam o tempo todo, que os de língua judaica estavam recebendo mais do que os de língua hebraica, estavam recebendo mais do que as viúvas que falavam grego. Todos de Deus. Mas havia este conflito dentro da sinagoga. Todos eram de Deus. Como muitas das vezes até observamos algo em alguma comunidade. Todos são de Deus, mas existem conflitos, e ali eles estavam em conflitos. Então, os 12 apóstolos, eles chegaram para a multidão de discípulos que tinha, para os discípulos, vamos escolher quem cuidar, vamos escolher esse povo aí, que possa estar fazendo essa maravilha. Para quê? Mas nós, o que é que eles disseram? Nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Amém? Então, há importância de nós dividirmos na obra do Senhor. Ter grupo para cada situação. Um grupo para orar, para vigiar, para a batalha espiritual. Um grupo para servir na casa do Senhor. Para observar o que está de mais de um lado e menos do outro. Para que não haja divisão. Amém? Então, tudo isso faz parte da libertação. Por quê? Porque temos que ter uma vida que flui na presença de Deus. E nós não podemos permitir que uma coisinha daqui, outra de lá, mine aquela união, aquela fé, e as coisas acabam dando errado na comunidade inteira, como a gente vai ver daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? Então, a batalha espiritual exige fidelidade na oração e na fé. A igreja primitiva, ela aprendeu rapidamente que sua oração tinha que ser contínua. Há a importância de uma oração contínua, igreja. Não importa onde você esteja, se você está na igreja, se você está em casa, se você está no trabalho, há necessidade de uma oração contínua. Por quê? Então vamos saber disso daqui a pouco. Pois os conflitos espirituais são também contínuos. E tornou-se prioridade para eles esta oração contínua, o conhecimento da palavra de Deus e a oração se tornou prioridade para eles. Por quê? Porque também era prioridade para Satanás destruí-los. Então, quando nós como cristãos, muitas das vezes a gente não percebe essas ações, essas coisas, por que eu tenho que ficar orando o tempo todo? Por que eu tenho que buscar o tempo todo? Porque Satanás, ele nunca descansa. Então, nós temos que batalhar em oração. Esta é uma batalha espiritual, lutar contra as forças do mal o tempo todo. Porque senão, nós não somos libertos. Veja, a igreja primitiva, ela percebeu isso rapidamente. Quando? Logo depois do Pentecostes. Logo que Jesus subiu ao céu, passou ali um pouco tempo, a igreja primitiva caiu em si. Ela percebeu que tinha que estar em oração. Veja o que eles falaram aqui. Não é justo, tipo assim, que nós deixemos de orar e perseverar no ministério da palavra para que vamos servir mesas e dar conta de que a parte dos gregos, das mulheres gregas, das viúvas gregas, seja boa, assim como a parte das viúvas judias. Então, nada mais justo do que ter
povos para cuidar disso, para que nós permanecemos em oração, em perseverança, buscando, ali, clamando por a vida de todos eles, inclusive. Amém? Glória a Deus. Pois é, isso se tornou prioridade para eles, porque Satanás tinha prioridade em derrotá-los. Por isso, depois do Pentecostes, a primeira decisão administrativa foi colocar o ministério da oração com a palavra em prática. Amém, igreja? Olha o que diz aqui o versículo 4. O versículo 4 diz assim, o 4, eu vou ler do 4 ao 7. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram também a Filipe, Procoro, a Nicanor, a Timão e também a Parmenas, esse nome é difícil, e a Nicolau, o Procélio de Antioquia. Era um homem convertido, que não era um judeu, mas era convertido. Ele era da Antioquia e ele se converteu e entrou ali para trabalhar também junto com a diaconia. Foi um diácono, né? E os apresentaram ante os apóstolos. Foram escolhidos e foram apresentados aos apóstolos. E estes oraram. Quem? Os apóstolos oraram e lhe puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, ou crescia a palavra de Deus, e se multiplicava muito número dos discípulos. Grande parte dos seus sacerdotes também obedeciam à fé. Amém? Então, grande parte dos sacerdotes, eles obedeciam à fé. Veja que quando perseveramos, o que é que eles fizeram aqui? Eles perseveraram em oração e no ministério da palavra. E depois que foi feito tudo ordenadamente, tudo correu bem. Crescia a palavra de Deus, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, porque eles não queriam obedecer. Eles não queriam obedecer ao Senhor Jesus. Eles não acreditavam e passaram a crer e passaram a ter fé no Senhor Jesus. Eles estavam até ali, estava todo mundo lá na sinagoga, né? Todo mundo junto e misturado, mas cada um com a sua porção de fé. Aqui os apóstolos entraram em ação para que tivessem todos a mesma porção de fé, ou quase todos a mesma porção de fé. Amém? Glória a Deus. Então há a importância da gente orar, há a importância de ter grupos que orem, que busquem, ou seja, a linha de frente tem que estar buscando, orando, porque é uma batalha espiritual. Fazer a obra de Deus, irmãos, permanecer firme na palavra para todos, não só para pastores e líderes, mas para todos. Permanecer na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente fala, não é difícil, mas também não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque as lutas, elas vêm. As tribulações, elas vêm com mais força para cima do crente. Não é fácil, os medos vêm com mais força para cima dos crentes. E se não tiver fé, se não tiver força, se não tiver sabedoria, se não buscar em oração, se não perseverar na palavra, como vai se livrar de tudo isso? Porque nós de nós mesmos não podemos nada, não sabemos nada, não conseguimos fazer nada. Por quê? Nós não podemos mesmo? Porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor, não é para nós. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes, 100% dependentes de Deus.
porque sem Ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Não nos levantamos da cama de manhã sem Deus, porque está escrito na sua palavra que pela sua misericórdia, é pela sua misericórdia que não somos consumidos todos os dias, todas as manhãs. Amém? Então, libertação, muitas vezes se fala muito de libertação, se fala muito de cura, mas nós precisamos ser curados na alma, nós precisamos ser curados, orar com perseverança, buscar. A gente não precisa, muitas das vezes, nem precisa de uma cura no corpo, nem precisa, porque a palavra de Deus nos ensina que nós já temos tudo. Ela nos ensina que nós já fomos curados. Nós só temos que andar como a palavra de Deus nos ensina, para que a cura no corpo, ela permaneça em nós. A Bíblia nos ensina que Jesus levou com Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós já fomos sarados, nós somos curados, nós só precisamos ser libertos das coisas que tentam minar a nossa vida cotidiana, a nossa fé, para que nós possamos fazer da maneira que Deus nos ensina, sim, aí tudo será nosso. Amém? Tudo nos pertence, porque Deus já nos deu tudo. Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para se fazer carne e habitar entre nós, para levar os nossos pecados que eram para a morte espiritual, as nossas doenças que era para cair morto toda hora, tudo isso Ele levou, da nossa alma, Ele levou as aflições. Se nós temos medo, se nós temos aflições, se nós temos essas preocupações, é porque nós fazemos muitas coisas fora da palavra de Deus. Não é coisa errada que eu estou falando, muitas coisas. Nós trabalhamos, nós lutamos pela vida, buscamos, nós corremos atrás, nós temos família, nós fazemos isso, fazemos aquilo, nós viajamos, nós estamos sempre com a nossa mente envolvida em muitas situações. E o tempo que sobra para estar orando e examinando a palavra é muito pouco. Mas não é assim que a igreja está nos ensinando. Não é assim que os apóstolos estão nos ensinando. Não é dessa forma. Eles estão dizendo que eles perseveravam em oração. E muitas das vezes nós perseveramos em fazer o nosso trabalho na empresa, mas não perseveramos em oração e menos ainda em examinar a palavra de Deus, no ministério da palavra, porque a palavra de Deus é um ministério, você tem que adquirir, eu tenho que ter o ministério da palavra de Deus. Porque a hora que você se deparar com alguém para falar de Deus, você tem que estar ali, firme, e você nunca sabe a hora que essa pessoa aparece. Você nunca sabe a hora que Deus envia alguém que precisa. Hoje eu estou livre do sangue de alguém, porque eu fiz a minha parte. Eu falei o que ela tinha que ouvir, o que ela precisava saber, para depois decidir seguir ou não. Eu falei para essa pessoa, agora você sabe. Pensa no que nós conversamos, pensa no que eu te falei, porque agora você sabe, agora você conhece. Então, persevere, vá atrás, busque, faça da maneira correta, faça da maneira certa. Tá bom, eu vou pensar muito bem. Não olhe para o lado ou para o outro. Não pense que seu familiar vai achar ruim, porque você vai se entregar a Cristo, porque você vai atrás de Cristo. Porque a gente sabe que tem pessoas que não vão por causa da família, que não vão aceitar, porque são de outra religião. Mas a religião em si, qualquer religião, salva a vida de ninguém. Outra coisa, ninguém vai entrar no céu acompanhado com ninguém.
Eu falei para ela: você não vai levar seu irmão, nem sua irmã, nem seu pai, nem sua mãe. Você vai entrar individualmente. E esta pessoa já perdeu filho, perdeu marido, tudo no período de 2 anos. E eu nunca tinha tido oportunidade, porque Deus ainda não tinha mandado. Deus ainda não tinha falado para mim. Porque tudo é segundo a vontade de Deus. Ele ainda não tinha tocado no meu coração para que eu falasse. É hoje, de hoje não pode passar, porque algo poderá acontecer. Então, você tem que falar e é agora. E foi o que eu fiz. Eu obedeci à voz de Deus. E é o que nós... Então, é por isso que eu digo, nós temos que estar sempre preparados. Porque a gente nunca sabe a hora que Deus envia alguém, coloca na nossa frente e fala: é agora. Ou se você não fizer, eu vou enviar outra pessoa. E aí você vai ser culpado. Então, vamos fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus nos ensina. Veja bem, o versículo 4, como nós lemos aqui, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: que crescia a palavra de Deus mediante a batalha espiritual, perseverando em oração, e até os sacerdotes, eles obedeciam à fé. Como lemos aí no versículo 7. Atos 6, 8. Atos 6, 8. Vamos ler. Fala aqui de Estevão, o primeiro mártir. O primeiro que morreu pela causa de Jesus, assim que Jesus voltou para o Pai, para o céu. Foi nos preparar lugar. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos. Sirineu era uma cidade, Alexandria também, os alexandrinos era também de uma cidade aí. Então, eles tinham sinagoga ali. Os sirineus, que nem, por exemplo, aquele que ajudou a carregar a cruz de Jesus, Simão. Vocês lembram que está escrito lá, quando a gente lê Lucas? Está escrito que Simão, ele era um sireneu. Sireneu era uma cidade, mas eles tinham ali uma sinagoga. Os libertos, aqueles que se libertaram, e também dos alexandrinos, né? O pessoal de Alexandria. Então, era uma sinagoga que agregava esse povo, e Jesus estava ali naquela época, né? Então, ele fala aqui, e dos que eram da Sicília também e da Ásia, disputavam com Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subordinaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E o 12 diz: excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Levaram lá até o sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Viram o rosto como o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Ele estava ali sendo caluniado.
Porque muitos ali dos que não estavam libertos receberam o convite para causar ou falar falso testemunho contra a vida de Estevão. Veja bem, Estevão, ele estava cheio de fé e de sabedoria. Ele fazia prodígios ali na sinagoga, também fora da sinagoga. Ele vivia para falar, ele era convertido, ele era um judeu convertido. Ele falava ali de Jesus o tempo todo, porque ele conhecia o Senhor Jesus. Pois para quem tem uma vida liberta, para quem tem uma vida na presença de Deus, fala de Deus, fala de Jesus em qualquer lugar. Não importa onde esteja. Não importa se está na sinagoga, se está aqui na igreja, se está fora da igreja. Não importa se está no trabalho, não importa se está na compra, numas compras, no shopping, na viagem, no avião. Eu já ministrei dentro do avião. Ministrei para a moça. Em meio a uma tempestade no ar, eu ministrei para ela. Ela passou direto, ela foi para outra cidade, para o Paraná, se eu não me engano. Ela foi para o Paraná, eu desci em São Paulo, ela passou para o Paraná. Mas eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Amém? Então, não importa onde você esteja. Pode estar no ônibus, agora no Uber, né? Quase ninguém usa mais táxi. Pode estar no Uber, em qualquer lugar. Quem tem uma vida liberta fala de Deus e não tem medo, não se preocupa, porque sabe que a nossa batalha não é contra a carne, a nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade, a nossa batalha é contra os espíritos imundos, é contra Satanás, a nossa batalha é contra ele. Muitas das vezes nós entramos em conflito com as outras pessoas, mas não são com elas, não são para elas. Quem está por trás é o inimigo. Então nós temos que ter sabedoria para diferenciar essa situação. Amém? Nós temos que ter, porque Deus, Ele nos dá sabedoria, basta você pedir, abrir o coração, e Deus dá sabedoria, dá discernimento, dá conhecimento na sua palavra, dá o dom de oração, o dom da fé, o dom do amor, dá todos os dons que nós necessitamos, que nós precisamos, e que Ele deixou para nós. Amém? Glória a Deus. Então, quem está liberto, não importa onde está, o que importa é falar do Senhor Jesus, das suas propriedades, porque nós temos sabedoria para isso. Então, a ponto de não, esse povo aí, né, a ponto de não poderem resistir sua sabedoria, aquele povo, eles não conseguiam resistir à sabedoria que estava naquele homem de Deus. Eles se encheram tanto da sabedoria e do Espírito que falava através dele, o Espírito Santo que falava através dele, o Espírito de Deus que falava através dele, que eles acabaram lançando falso testemunho, levaram ele para lá para o como é que chama, que a gente acabou de ler aqui, levaram ele ali para o lugar para o Sinédrio, né? Para o Sinédrio, e Paulo, ele trabalhava no Sinédrio, ele era um escriba, então ele trabalhava no Sinédrio, é exatamente por isso, lá das leis, onde eram resolvidas as causas dos judeus, né? Onde eles estavam ali resolvendo as causas, e levaram para que os judeus resolvessem o que fazer com Estevão, como fazer. Eles ficaram tão irados que levaram até lá, e lá eles ficaram, se a gente ler, que não dá para ler tudo, porque é muita coisa, vai até o 9, então, eles ficaram no lugar mais alto, a população ficou no lugar mais alto, Estevão no lugar mais baixo, para quê? Para o apedrejar, para matarem Estevão, porque ficando no lugar mais alto, tinha uma melhor visão para acertar, para jogar, para
jogar pedra no homem de Deus, um homem liberto, curado, um homem salvo, o seguidor do Senhor Jesus. Por isso que eu digo, não importa se a gente está com Cristo Jesus, não importa, nós não temos medo, nós não podemos ter medo. Eles vêm, o medo vem, mas se o medo vem, ainda é porque falta algo em nós. É porque o nosso espírito ainda está muito apegado a algumas coisas. A nossa alma está muito apegada a algumas coisas da terra. Quando a gente é totalmente liberto, a gente não é apegado às coisas da terrestre. Então, e daí? E daí que eu morro? E daí que eu vá? E daí que Deus me leve? É para lá que eu quero ir. Não é? E se a gente tem medo, se a gente tem essa angústia no nosso coração, é que nós não estamos ainda libertos. Falta ainda alguma coisa. Então nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. Ser perseverantes na oração, na fé e na busca constante do Senhor Jesus, do nosso Deus, do Pai Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então, eles subornaram aqueles homens que estavam de alma enferma para falarem contra Estevão, para mentirem contra ele. Atos 7, no versículo 60, está escrito assim. 7:60. Diz assim: e pondo-se, porque se a gente ler tudo, vai ficar muita coisa. Aí ele diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, o que é que ele fez? Adormeceu. Tendo dito isso, ele morreu. Então, enquanto ele estava sendo ali apedrejado, enquanto ele estava sendo ali punido por algo que ele não fez, porque ele não falou contra Deus, não falou contra Moisés, não falou contra Jesus, que isso eles nem citaram, né? Porque eles não acreditavam. Mas o que é que eles fizeram? Apedrejaram Estevão. E provavelmente, uma hora ali, Estevão, que era um homem liberto, em meio às suas dores, imagina, ele lá, naquele lugar baixo, sem ter para onde correr, para onde se esconder, e eles jogando pedra, e ele no meio, as suas, depois você lê tudo, viu, do capítulo 6 até o capítulo 8, todinho, leia tudo em casa, porque é muita coisa para nós lermos agora. Então, eu só estou resumindo aqui. Então, eles apedrejavam aquele homem, e provavelmente, o que é que ele fez ali? Se pôs de joelho, mesmo em meio às suas dores, provavelmente ele estava sangrando, provavelmente tinha alguns dentes quebrados. Ele se pôs de joelho e pediu, e clamou, com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E ali, provavelmente recebeu uma pedrada muito forte, e ele adormeceu. Ele não teve medo, ele enfrentou, ele foi de frente, ele enfrentou ali, com a fé, com a coragem, com os dons que Deus havia lhe dado, porque ele sabia quem estava com ele, ele sabia para onde ele ia, ele sabia por que aquilo estava acontecendo. Amém? Portanto, amados, Estevão ali de joelhos, ele era, para Deus, assim, muito, um homem que Deus estava ali, com seus olhos sobre a vida dele. Para Deus, ele tinha que estar logo lá com ele.
porque ele era um homem de coração totalmente liberto, um homem totalmente de Deus, que cria e que tinha sabedoria para falar aquilo que o Senhor lhe ordenara para falar. Então, ele ainda pediu para Deus não atribuir a eles aquele pecado. Igualzinho fez o Senhor Jesus, lá está escrito em Lucas 34. Jesus também falou, ele falou para o Pai que não atribuísse aquele pecado, que perdoasse aquele povo que não sabia o que fazia, pois eles não sabem o que faz. Jesus falou. Quando ele estava ali na cruz, na hora da sua crucificação, ele falou: Pai, perdoa o pecado deles, pois não sabem o que fazem. Estevão, nós estamos finalizando já. Estevão, ele fez a mesma coisa. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele não deixou que aquele pecado fosse atribuído àquele povo. Ou seja, eles não carregaram o sangue de Estevão. Eles não vão pagar pelo sangue de Estevão. Porque Estevão pediu ao Pai, falou para o Pai, não fazer isso. E agora, será que Deus escuta? Será que Deus faz da forma que ele pediu? Lógico que Deus faz. Amém? Lógico que Deus faz. Então, com certeza, Deus não impôs na vida daqueles aquele pecado. Aquele que foi o pecado de matar Estevão, né? E a Bíblia ela diz aqui, que Paulo, ele consentia na morte de Estevão, e consentia de fato, ele trabalhava no Sinédrio. A partir dali, Paulo, ele ia e tirava as pessoas de dentro de casa, tanto homem quanto mulher, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, não pela palavra de Deus, mas por causa de Jesus Cristo, porque eles acreditavam em Jesus e falavam de Jesus. Ele invadia as casas e tirava lá tanto homem quanto mulher de lá de dentro e fazia envergonhar e açoitava. A Bíblia diz que ele açoitava, batia. Tanto ele batia quanto mandava os outros baterem também. Chamava os outros ali para estar ajudando. Então, esses não vão responder pelo sangue de Estevão. Porque Deus livrou. Porque ele pediu para Deus livrar eles daquele pecado. Amém? Nós estamos debaixo da unção de Deus. Nós estamos debaixo do ministério de Deus. Que através por exemplo, toda a igreja, todos os membros da igreja, estão debaixo das nossas orações. Portanto, como eu já disse, a importância de estarmos unidos na mesma fé, com o mesmo pensamento, fazendo a mesma obra, crendo nas mesmas coisas, porque a responsabilidade é grande. Tem pessoas debaixo desta unção. E nós oramos por todas essas pessoas. E nós temos que batalhar, sim, espiritualmente. Batalhar. A batalha espiritual, amados, não é, eu deitei, eu orei. Eu acordei, eu orei. Eu fui tomar banho, eu também orei quando eu estava tomando banho. Eu falei para aquela pessoa ali de Jesus simplesmente. Quem sabe outro dia aparece alguém, não é isso. A batalha espiritual é perseverança. É perseverança em oração. É buscar em espírito e em verdade. É crer. É andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Para sermos libertos. Talvez esse homem aqui, esse Estevão, talvez ele não tivesse feito o que Jesus fez, saísse por aí, pregoando a palavra e impondo as mãos sobre as pessoas, mas não é só isso para ser liberto. A Bíblia diz que ele era sábio e ele perseverava. A Bíblia diz que ele tinha muita fé e ele não deixava nada atrapalhar a sua fé.
nós também não podemos permitir, irmãos, que nada venha atrapalhar a nossa fé. Amém? Nada pode tirar a nossa paz com Deus, a nossa confiança em Jesus. Não podemos permitir, não podemos deixar, porque Ele é o nosso libertador, é o nosso Salvador. Amém? E se você quer ter uma vida liberta de fato, tenha uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque essa foi a palavra que Deus enviou para você e para mim nessa noite. Eu sei. Contigo, Deus, nós saltaremos muralhas. Contigo, Senhor, nós vencemos todas as lutas. Sim, Deus, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor não é homem que morre numa batalha. É, Deus, que o Senhor é o Deus vencedor, é o Deus que vence todas as batalhas, que venceu e continuará vencendo. E nós, como seus filhos amados, adotivos, Senhor, também certamente continuaremos vencendo todas as batalhas, porque a nossa peleja é a Tua peleja, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha com o Teu poder, venha com a Tua unção sobre cada coração nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós aprendamos, Pai, a orar, a perseverar na palavra. Deus, ensina o Teu povo a Te buscar continuamente, Senhor. Ensina o Teu povo, meu Deus, a estar sempre com as mãos levantadas, joelhos dobrados para Ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Pai amado, nós paralisamos tudo o que vem, que poderá acontecer contra a nossa vida, Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós individualmente, está com os Seus olhos, Pai, sobre as nossas vidas. Porém, meu Pai, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas tribulações, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas iniquidades. Oh Pai, assim como Daniel orou pelo povo dele, eu oro pelo meu povo, Senhor, em nome de Jesus, e te peço que perdoe, Senhor, as iniquidades, perdoe os pecados, perdoe, Senhor, a cada um deles, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, Pai amado, que somos fracos, sabemos, Pai amado, que foi o Senhor que nos fez e conhece as nossas limitações, mas Deus, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós se não fossem as Tuas misericórdias, Pai? O que seria de nós? Precisamos, Pai, de Ti. Precisamos, Pai amado, da Tua intervenção na nossa vida. Precisamos, Deus, e somos totalmente dependentes de Ti. Deus, estamos aqui na terra, somos apenas um pontinho de luz que o Senhor olha e nem vê diretamente, só vê através do Senhor Jesus, aquele que veio e que morreu por nós, aquele que veio e levou sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades, que levou os nossos pecados que eram para a morte, que levou, Senhor, aquilo que Ele não queria que ficasse conosco, Pai, e que o Senhor não permitiu. O Senhor enviou para que nós fôssemos novamente unidos contigo, porque sabemos, Deus, que na queda do homem nós fomos totalmente separados de Ti, mas o Senhor veio para nos unir novamente ao Senhor. Deus, te somos gratos por isso, Pai, e sabemos, Deus, que quando nos unimos ao Senhor nós somos totalmente libertos das obras das trevas. Mas isso, Pai, não nos isenta de oração, isso não nos tira da condição de humanos e que temos que estar perseverando na Tua presença o tempo todo, Pai. Em nome do
Senhor Jesus Cristo, Deus, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê discernimento, Pai amado, cada vez mais na Tua palavra, Pai, a Tua Bíblia, a Tua palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós estarmos examinando, Pai, é sábia, tem tudo o que necessitamos, e nós precisamos, Pai, de Ti. Precisamos, Deus, do Teu amor derramado sobre a nossa vida, como o Senhor já fez há mais de 2000 anos atrás. Cada um de nós necessitamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo nessa hora toda a atrapalhação do inimigo. Eu repreendo nessa hora todo o levantar de Satanás contra a vida dessas pessoas, Pai, contra a vida de cada ser humano que aqui está, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu paraliso agora da obra da vida dessa pessoa o medo, a preocupação, a angústia, a tribulação. Oh Deus, arranca da vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o conflito, meu Deus, que ela está com ela mesma, é a seu espírito contra a sua carne, em nome de Jesus. É a sua alma que está aflita, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda a aflição, todo medo, toda preocupação, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que vá embora. Satanás, você vai pegar tudo que é teu, tudo que você está colocando na vida dessa pessoa, na mente dela, todo mau pensamento, eu te ordeno, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo medo, eu te ordeno, sai daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai embora toda obra das trevas, todo mal hereditário, caia por terra, vai embora, desapareça da vida do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus.